Olá, meu nome é Marco e bem-vindo ao canal Atos 15. Essa semana nós vamos estudar uma porção dupla. A porção chamada Aharei Mot, que significa depois da morte, e a porção chamada Kedushim, que significa santos. A porção Aharei Mot, ela engloba os textos de Levítico 16, versículo 1 até 18:30. E a porção Kedushim engloba os textos de Levítico 19, 1 a 20, 27. E essa porção dupla começa da seguinte forma: Vai daber Adonai el Moshe, Aharei Mot, Shenebenei Aharon, Be Korvatan, Lefinei Adonai, Vayamutu. E fala aos filhos de Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se achegaram diante do Senhor e morreram. Levítico 16, 1. A porção Aharei Mot trata principalmente do dia do perdão, ou em hebraico, Yom Kippur, onde encontramos o curioso ritual dos dois cabritos, onde se joga a sorte e um deles então é destinado a ir para Azazel e o outro para ser oferecido no altar. Se repararmos bem, esse ritual ele possui uma certa analogia com o ritual da purificação do leproso, onde um passarinho era sacrificado e o outro, que concentrava todo o mal do leproso, era solto para voar e levar esse mal para longe. Assim também, o ritual dessa semana possui uma nítida analogia com Yeshua. Esse cabrito ou bode que era enviado para Azazel, ele recebia todo o pecado da comunidade, pois o sumo sacerdote colocava a mão sobre ele e então ele ia para longe, para Azazel. Da mesma forma que o ritual dos pombinhos tinha uma analogia forte com Yeshua, assim também esse ritual dos dois cabritos possuem uma forte analogia com o Messias, onde o próprio Yeshua se oferece como sacrifício dos nossos pecados, mas também os leva para um local de esquecimento. A fumaça do altar que sobe aos céus é também uma bela ilustração do Messias subindo para os céus com seu corpo purificado de todo mal. E diz assim em Levítico 18:5: Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Os ensinamentos de Deus são ordenados para que possamos viver por eles. Ou seja, as leis nos dão qualidade de vida. Os mandamentos não são para a salvação, nunca foram. Assim como os israelitas foram salvos do Egito através da graça, pois eles não guardavam a Torá no Egito, nós também somos salvos pela graça. Assim como os gentios na época de Paulo, que estavam passando por esse processo, eles também não guardavam a Torá. Mas uma vez salvos, Deus nos convida, assim também como convidava os israelitas no Monte Sinai, a viver por sua lei, a viver de forma diferenciada dos costumes pagãos, dos costumes do Egito e dos costumes daqueles povos que eles ainda iam encontrar em Canaã. Eu e você, quando passamos a fazer parte do corpo da nação, do povo de Deus, então nós temos que sim ter uma vida diferente. Uma vida diferente do que a gente vivia antes. Esse é um convite importante e nós temos que aceitá-lo, aceitar essa responsabilidade. Pois assim consta em Levítico 18:3: Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andeis nos seus estatutos. E o texto completa dizendo: Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Os estatutos e os juízos foram nos dados para andarmos nele. Exige uma prática, um estilo de vida. Não é alguma consciência filosófica ou abstrata. Não, ela se realiza no nosso dia a dia, com as nossas decisões, com nossas ações. Infelizmente, o cristianismo parece que não entendeu o que significa graça e salvação, pois pensam que ser salvo significa herdar o reino dos céus, quando na verdade ser salvo significa fazer parte do povo de Deus. Isto é só o começo da nossa jornada com Cristo. Mas herdar o reino dos céus, ou seja, chegar na terra prometida, isso é para aqueles que perseveram, aqueles que forem vitoriosos.
Salvação é deixar o mundo, deixar o Egito e entrar para o povo, a família de Deus. E esses que entram para o povo, a família de Deus, Deus ordena, sejam santos. Como podemos ser santos? Será que levantando a mão para os céus? É claro que não. Mas sim obedecendo aos mandamentos. E isso engloba tanto os juízos e os estatutos. É sobre isso que Paulo explica, mas as pessoas não entenderam, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Assim como Israel foi salvo do Egito, não por obras, para que ninguém se glorie. Será que algum israelita foi liberto do Egito por conta própria e pode se gloriar por isso? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Quais? As quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Isto é, aos mandamentos de Deus que foram dados a Moisés e seus profetas. Em Levítico 20, 22 diz: guardais, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumprindo-os, para que vos não vomite a terra, para que eu vos levo para habitar nela. Todos os meus estatutos e todos os meus juízos. Mas o que será que é isso? Parece que às vezes é a mesma coisa, né? Tá uma redundância. Não. Juízos em hebraico é mishpatim, e eles são preceitos racionais, que a nossa lógica aceita e vê como coisas importantes para o nosso desenvolvimento ético e moral. Mas estatutos, em hebraico, é hukim, e são aquelas leis cujo motivo não consta na Torá, ou seja, a Bíblia não explica por que ela manda. E isso requer da gente disciplina, fé e convicção para a gente obedecer. Mas tanto uma quanto a outra, a Bíblia exige que a gente obedeça. Deus nos alerta que a nossa santidade não implica somente no cumprimento daqueles preceitos que acreditamos serem lógicos ou que pensamos que fazem sentido, são racionais. Na maior parte desses que são racionais, eles envolvem o quê? O nosso relacionamento com o próximo. E os outros, aqueles que são verticais, os estatutos, eles normalmente falam de um relacionamento entre nós e Deus. E ambos precisam ser obedecidos. Se você só faz um e não há um outro, provavelmente você está fazendo 50% do que Deus esperaria de você. E esse texto também diz para que vos não vomite a terra. Nós somos apresentados nesses textos a uma série de pecados que são relacionados à imoralidade sexual e à idolatria. Esses são pecados que mais contaminam a terra. Por isso, a Bíblia diz que a terra vomitaria o povo que praticassem esses atos. E quais será que são os pecados mais comuns na nossa terra? Será que estamos correndo risco de contaminar a nossa terra hoje? Por isso, precisamos ser o sal da terra, os justos que preservam e que aplacam o furor de Deus. Que o Brasil não seja como Sodoma e Gomorra, onde não foi encontrado nenhum justo. E assim diz em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mais um texto que eu gostaria de comentar. Levítico 20, 26 diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Levítico 20, 26. Serdes meus, um povo eleito, um povo escolhido. Mas o que significa isso? Será que um povo eleito ou escolhido significa que eles são melhores do que os outros? Não. Eles são eleitos, eles são escolhidos para cumprirem uma missão, que é obedecer ao único e verdadeiro Deus e ser luz entre os povos. É ser uma nação de sacerdotes. A escolha de Israel, assim como nós, que somos enxertados na oliveira cultivada, não é um direito, não foi um direito que recebemos, e sim uma responsabilidade. Nossa santidade implica obediência aos mandamentos do Eterno. Em 1 Pedro, versículo 1, 15 e 16 diz: ao contrário, seguindo o santo que o chamou, tornem-se santos em tudo o que fazem, porque as Escrituras dizem: vocês devem ser santos, porque eu sou santo. Quando Pedro cita vocês devem ser santos porque eu sou santo, ele está citando justamente esse trecho da porção dessa semana. Quando nós lemos um trecho que é citado no Novo Testamento, nós devemos também nos atentar a todo o contexto da citação. Você pode me dizer: ah, Marco, mas isso são leis para os sacerdotes, não são para mim. Esta porção contém o início do que chamamos de Código da Santidade.
De certa forma, podemos ver uma grande semelhança com as leis apresentadas em Atos 15, que diz: se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Ou seja, as leis de Atos 15 não foram inventadas no Novo Testamento ou pelos cristãos, elas foram retiradas da Torá. Essas 4 leis, se vocês perceberem, elas são muito parecidas com as leis do Código da Santidade, ou seja, dos textos de Levítico 17, 18, 19, 20 e aí por diante. O que eu quero dizer é o seguinte: se você faz parte do povo de Deus, saiba que este povo tem um nome e ele se chama Israel, como está escrito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. 1 Pedro 2, 9 e 10. A próxima porção é chamada Emor, ou fala, e ela inicia em Levítico 21, 1 e termina em 24, 23. Compartilhe, pelo menos, com mais uma pessoa ou 2 pessoas esse vídeo. Talvez essa pessoa seja abençoada com essa mensagem e você vai estar também evangelizando. Curta, compartilha, se inscreva, comente no canal. Um pequeno gesto como esse pode ajudar bastante a gente do Atos 15. Deus abençoe. Semana que vem a gente se encontra em Emor. Fala!